aprendermos a valorizar e a priorizar o que é importante. Isto é o que vai fazer com que nós possamos crescer, conhecer a Deus, compreender a sua vontade e viver neste mundo de uma maneira que traduza todo o plano, todo o querer de Deus. Nós precisamos entender isso. Lá em Mateus 16, 27 a 28, diz assim, Jesus falando, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que a gente precisa entender de tudo isso, que será retribuído conforme as suas obras. Mas o que a gente precisa de fato entender nessa história toda? O que é importante para nós? O que é importante para o reino de Deus? O que é importante para o nosso Deus? São coisas muitas vezes diferentes entre o que queremos, desejamos e o que é a vontade e o plano de Deus para nós como seres humanos, o que Deus planejou. Ele, em todo o seu processo de criação, tudo o que ele fez foi para nos fazer a imagem conforme a semelhança com o nosso Deus. O que a gente precisa entender é que somos chamados, de fato, fomos criados, para que em toda a consumação da obra de Deus nós fôssemos semelhantes, fôssemos feitos à imagem de Cristo. Ele é o modelo, ele é o exemplo para seguir. Jesus nos chama para viver a verdadeira vida, para experimentarmos o verdadeiro significado da vida, segundo o contexto que Deus criou, que Deus fez, que Deus planejou para nós. Podemos continuar a buscar ou correr atrás dos nossos sonhos, priorizar as coisas deste mundo, buscar atendimento da nossa ganância, do nosso eu, do desenvolvimento do nosso eu. Não se trata disso, não se trata de nós, não se trata do nosso querer. Quando olhamos o exemplo de Cristo, o que nós vemos é o sacrifício, a oferta em favor da vontade do Pai, de maneira que nós pudéssemos ser reconciliados e experimentássemos da verdadeira vida. Deus nos chama para experimentarmos a verdadeira vida, o significado de andar com Ele, de estar com Ele. A gente precisa entender que em Cristo, por causa da sua obra em nosso favor, de sua oferta, e o que é mais importante entendermos, não é que Ele queria passar por aquilo. Ele queria se submeter à vontade do Pai. Tanto que no jardim do Getsemane, ele fala sobre isso. Olha, se der para passar de mim essa hora, beleza, mas seja feita a sua vontade. O que a gente precisa aprender e entender é que nessa oferta, no sacrifício que nós fazemos em favor da vontade de Deus, para vivermos essa vontade, é que experimentaremos a verdadeira vida. Quando nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, na realidade nós somos feito um novo ser, uma nova criatura. Pois a nossa salvação, a nossa reconciliação com Deus se dá por meio da graça, da sua graça revelada e por meio da obra que Cristo realizou em nosso favor. Crermos nisso é o que nos reconcilia com Deus, que nos coloca na presença de Deus. E por estarmos na presença de Deus, nós precisamos aprender a viver segundo a sua natureza. Ele nos fez coparticipantes de sua natureza. Ele nos fez a imagem de Cristo. Ele nos deu a mente de Cristo, para que a gente possa viver neste mundo como Cristo, seguindo o seu modelo, o seu exemplo. E para viver isso, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Sermos discípulos de Jesus implica em negarmos a nós mesmos, em rejeitarmos toda uma maneira de pensar natural, egoísta, gananciosa, para a gente experimentar a verdadeira vida que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente precisa entender que é disto que trata o cristianismo, de viver o reino de Deus na terra segundo os valores eternos, não viver neste mundo achando que é simplesmente uma questão de crer numa salvação pela graça e que está tudo resolvido. Por isso, as obras expressam
quem nós somos. Quando nós realizamos as obras, não é para alcançar favor de Deus. E que seremos recompensados por essas obras não porque nós fazemos para alcançar, mas por ter sido alcançado pela misericórdia de Deus e experimentado da sua graça, nós não temos outra maneira de viver que não seja como Cristo, imitando-o, fazendo de nossas vidas oferta. E para isso a gente precisa entender que temos que expressar as virtudes de Deus. Expressar as virtudes de Deus implica em revelarmos a sua natureza, manifestarmos então as suas virtudes, ou seja, revelarmos compaixão, misericórdia, graça diante das pessoas, perdoar, amar como Cristo amou, fazendo da nossa própria vida oferta em favor do outro para que o outro possa conhecer a Deus. Por isso, quando rejeitamos a natureza humana, quando nos despimos do velho homem e nos revestimos de Cristo, o que nós estamos fazendo é o sacrifício, a oferta, para que a pessoa possa ver a luz, possa ver Deus em nós e assim, conhecendo Deus, possa se submeter. Nós somos chamados para isso, para priorizar isso. Isso é que é importante. Não é o atendimento da nossa ganância, dos nossos desejos ou do desejo de ficar rico, mas de fazermos o que precisamos fazer diante da situação que Deus nos coloca para revelarmos o seu reino e sua glória. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e buscar todo o entendimento, todo o conhecimento da vontade de Deus, para sermos instrumento de justiça e expressão da sua graça neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.